How you doing, pessoal? Como é que vocês estão hoje, tá? Teacher Doug here. E hoje, né, a gente vai falar agora sobre futuro. Existem dois modos principais de falar do futuro. Usar o auxiliar, will, ou usar o famoso going to. Essas coisas no inglês que a gente fala assim, usa o to be, usa o going to. É porque são padrões muito objetivos que eles têm na língua e a gente tem que saber usar e eles vão ter momentos para se utilizar. E muitas vezes eles são cobrados, eles significam alguma coisa. Então vamos olhar lá. Aqui a gente tem simple future e o going to. Vamos aprender como usar eles hoje? Vai ser bem simples, vou mostrar para vocês. Primeiro, que o simple future, ele expressa um fato futuro, que não necessariamente depende de você. Então, por exemplo, vai chover, algo vai acontecer, mas não depende de você, você não tem certeza sobre aquilo, né? É uma coisa do futuro, é simplesmente um futuro. A gente vai usar o quê? Will mais o infinitivo do verbo. Esse infinitivo é o verbo na sua forma mais crua, tá? Não vai usar o to, obviamente. Então, por exemplo, tomorrow will rain a lot. Amanhã vai chover um monte. Depende de mim isso? Acho que não, depende do cara lá de cima, né? Se ele vai querer fazer chover ou não. Como não depende da minha vontade, eu não tenho certeza do que eu tô falando, porque eu não sou nenhum vidente aqui, eu vou usar o will. Então o will, ele tem essa característica, tá? É algo que vai acontecer no futuro, mas que pode não acontecer, ou então que você não tem certeza ou não depende de você. Então, a gente tem que lembrar que o will é um auxiliar, tá? Ele te auxilia a saber que a frase está no futuro. Eu estou falando de coisas que vão acontecer. E por que é importante lembrar que o will é um auxiliar? Porque ele vai seguir as mesmas regras dos outros auxiliares, do is, do are, do do, ok? Então, por exemplo, se você vai fazer uma pergunta sobre algo do futuro, o que a gente faz quando a gente pergunta no inglês? Tem que dar aquela embaralhada na cabeça, né? A gente tem que inverter e colocar o auxiliar primeiro, a coisa depois, então a gente tem que saber o que está perguntando para demonstrar desde o começo que é uma pergunta. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, do you não sei o quê, a gente está colocando o do como auxiliar na frente para mostrar que a gente está iniciando uma interrogativa, uma pergunta. Então aqui o nosso auxiliar é o will, porque a gente está falando do futuro. Will you be here tomorrow? Você vai estar aqui amanhã? Então a gente vai utilizar ele no começo da frase para indicar a pergunta. Ao mesmo tempo, se ele é um auxiliar, quando a gente vai fazer uma negativa, a gente vai usar ele com a partícula not, ou então a gente vai usar essa partícula contraída e vai virar won't. Por isso que é importante lembrar que ele está te auxiliando aí na frase. They won't win this game. Eles não vão ganhar esse jogo, certo? A gente usou ali nesse caso o contraído. Poderia colocar they will not win this game? Pode também. E nesse sentido é para você dar mais força na coisa, sabe? Eles não vão ganhar. They will not. Agora você fala assim, eles não vão ganhar. They won't. Mais ou menos essa é a ideia, tá? O going to, ele já é um pouco mais incisivo, assim, ele é um pouco mais forte, um pouco mais certeiro. O going to, ele tem a ver normalmente com ações, coisas que você vai fazer. Ele também enfatiza, então, essa ação. Ele às vezes é uma previsão, ou seja, você vê algo e através da lógica você prevê que tal coisa vai acontecer, então você usa o going to. E quando você quer expressar uma certeza, ou você quer dizer, não, eu vou fazer isso, cara, segunda-feira eu vou começar a dieta. Todo mundo fala isso, ninguém faz. Mas é para você expressar essa ação, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer a frase? O to be, que vai ser o verbo que você vai estar utilizando, o going to e o verbo. Então, perdão, ali é o auxiliar. I'm going to travel next weekend, ok? Então a gente tem ali I'm, que é o sujeito, e o to be, que é o am. Going to é onde a gente está estudando agora. O verbo na sua forma mais crua, travel. I'm going to travel next week. O travel aqui é uma ação, né? Então eu estou dizendo, eu vou viajar, estou com a passagem comprada, acabou, eu vou. Então a gente vai usar o going to. Quando a gente vai fazer uma interrogativa ou uma negativa, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o will é um auxiliar. Agora, going to não é um auxiliar, tá? Então, se o will a gente vai usar para won't ou para will not, aqui a gente vai fazer com os auxiliares do to be, que vão formar as sentenças como a gente normalmente faz no simple present, ok? Is she going to eat all that? Então, a gente jogou a pergunta não com o going to no começo, nada assim. A gente colocou o auxiliar is na frente, para indicar uma pergunta. Is she going to eat all that? E ao mesmo tempo, se a gente vai fazer uma negativa, também não é o going to que vai negar. O going to só está expressando aqui a certeza do futuro. He isn't going to pass the test.
Então vamos lá, vamos fazer o exercíciozinho. Vamos começar com o Simple Future. O que é o simples? É o will, certo? Então o verbo que a gente vai começar é o study, all of us, us é plural, certo? Não interessa. Will study hard from now on. Todos nós vamos estudar forte a partir de agora. Letra B, a gente vai ter ali get married, se casar, né? Então, a gente vai continuar usando o Simple Future. Esse é o mais easy, porque ele é sempre simple, né? Simples. Next Saturday, Sam will get married to Linda. Letra C, o verbo é send. The Browns, boa, will send you a letter from Mexico. Então, a gente está percebendo aí. Vai ser o will com o verbo no simples, acabou. Esse é simples, é o futuro da forma mais simples que tem. O going to, vamos voltar ali para a gente ver, ó. A gente vai usar o que mesmo? É o verbo to be, o going to e um verbo. Então, vai ficar assim. O verbo é rain. The sky is black. Então, aqui eu estou fazendo uma previsão. O céu está negro, tá preto, está escuro. Então, it's going to rain, tá? Bem simples, porque você teve uma premissa, chegou na conclusão. Exercise. I'm very fat. I'm going to exercise more. Então, é o meu caso aqui, né? Eu tô gordo, eu tenho que fazer mais exercício, eu vou. Tô enfatizando uma ação. E por último, be. Aquele verbo que a gente sempre fica na dúvida do que é. O be é o ser, estar, etc. I know she is going to be at that party. Eu sei que ela vai estar naquela festa. Eu tenho certeza, fiquei sabendo, ela disse que vai, certeza. Belezinha, pessoal? O will, então, ele vai utilizar para futuro, para coisas incertas que não dependem da sua vontade. Quando você quiser enfatizar uma ação, demonstrar uma previsão, ou falar com certeza de algo que vai acontecer no futuro, going to. Simples assim, aí você está pronto para começar a falar no futuro. E lembrar que você vai poder montar aqui o ing, o gerúndio, e botar em cima da frase no futuro e vai dar tudo certo. Beleza? Até a próxima.